Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação e o escolhido da vez foi o Batman Animated Series da linha DC Multiverse da McFarlane Toys. É isso aí, setembro é o mês do Batman. Esse ano de 2024, o dia 21 de setembro foi escolhido como Batman Day, então nada mais justo do que trazer um vídeo de uma figura do personagem nessa semana, não é verdade? Então a gente pode começar falando aqui da sua embalagem, é a embalagem já velha conhecida dos colecionadores de DC Multiverse, que tem um blister bem grandão aqui, você vê o personagem com seus acessórios, até o card ali atrás. Aqui do lado nós temos o nome do personagem, aqui também, inclusive dizendo de qual versão ele é, e aqui a gente vê realmente que é da Batman Animated Series. Aqui atrás uma arte bem legal com o traço do Bruce Timm, que foi bem característico, marcou uma geração essa animação aqui. Então a gente vê que realmente essa versão aqui do Batman que ele está trazendo, que essa figura representa, além de um catálogo aqui, um checklist com outras figuras contemporâneas, mais ou menos aí da mesma wave que esse Batman aqui. Parte de baixo aqui, questões legais da McFarlane Toys, e aqui a parte de baixo também, inclusive da importadora, né, da Fan, que traz essas figuras da McFarlane aqui para o Brasil. Então, com tudo isso colocado, vamos abrir então esse Batman aqui, ver como é que ele ficou nessa versão da McFarlane Toys. Então, bora lá! Prontinho pessoal, aqui está o nosso cruzado de capa, já liberto da sua embalagem para a gente ver melhor aqui os seus detalhes. E a primeira coisa que a gente comenta, como sempre, é a sua altura. A gente vê aqui que ele é uma figura que está com pouco mais de 18 centímetros, se a gente considerar esse alto aqui das pontas de orelhas de morcego aqui do seu capuz. É uma figura bem alta, uma figura bem grande, afinal a linha DC Multiverse é de uma escala maior, são figuras de 7 polegadas, diferente um pouco do mercado norte-americano que normalmente usa figuras de 6 polegadas. E por isso a gente vê aí que é uma figura bem parruda, tem essa aparência aqui que é baseada no traço do Bruce Timm, da animação, de todo aquele universo que ele criou, desde Batman Animated, né? São figuras aqui, ó, com os ombros muito largos, braços super fortes. Aqui a gente vê esse tórax aqui também, só que vai afilando, vai ficando aqui mais fino. As pernas são bem fininhas aqui. O que eu devo abrir um parênteses aqui e comentar: foi difícil deixar essa figura aqui em pé por conta dessa anatomia deles, né? Pode funcionar no desenho animado, mas aqui numa figura de ação fica um pouco difícil o balanço aí você encontrar para posear, para deixar a figura certinha parada aqui, né? Sofri um pouquinho para deixar ele paradinho aqui para mostrar para vocês. Mas fora isso, é uma figura que está bem feita. A gente nota aqui que é uma figura bem pesada, ou seja, uma figura de boa qualidade. Tá super detalhada aqui, obviamente para os padrões de uma animação, né? Porque a gente vê aqui que é uma figura simples, não tem detalhes muito grandes de pintura, sombreamento, nem nada, porque é para ser assim, né? Cores mais chapadas, que é assim que é visto na animação. Então a gente tem uma coisa mais simplificada aqui, mas nem por isso diminui algum mérito da figura, porque é para ser assim mesmo, né? A gente nota aqui, inclusive, na questão de pintura, ele tem a parte de dentro da capa azul e a parte de fora preta, assim como a gente via exatamente no desenho animado mesmo. Os detalhes do uniforme são preto e cinza, a gente nota aqui, e aqui a elipse amarela no símbolo e o cinto de utilidades aqui, os dois amarelos. Inclusive a gente nota aqui, eu normalmente faço uma crítica a McFarlane por ter os símbolos das figuras como em alto relevo aqui, né? Normalmente, pô, parece que estranho, né? É uma coisa colada. Aqui até é também, não é pintado não, é uma parte que tá presa aqui, tá colada aqui no peitoral da figura, mas está no nível do peito, ó, não tá para fora. Aí, ponto para McFarlane, eu achei mais legal, porque dá a impressão mesmo de que é parte do uniforme do personagem, da camisa dele, e não algo que tá por fora, né? Que tá colado por cima
Achei mais legal dessa forma que fizeram nessa figura aqui. Aliás, se não fosse por essa elipse amarela, outra coisa que eu devo comentar aqui, esse Batman aqui tá mais pro Batman das Novas Aventuras, né, The New Batman Adventures, ou então da Liga da Justiça, do que o Batman Animated Series mesmo, pela própria aparência aqui. A gente nota especialmente por esse cinto de utilidades aqui, com esses bolsos dessa forma aqui, esses bolsos quadradinhos, que era assim que o uniforme dele estava no Batman New Adventures e na Liga da Justiça, não no Batman Animated Series, né? No Batman Animated Series o cinto de utilidades era um pouco diferente, ele era uma coisa meio inteiriça com algumas cápsulas aqui do lado, não dessa forma de bolsos aqui. Então, se porventura eles só colocassem aqui o símbolo do morcego preto, aí sim ia ficar um Batman das Novas Aventuras ou da Liga perfeito. Aqui ele ficou meio que uma mescla dos dois, até por essa escultura de face que a gente observa aqui no personagem. Tá mais parecido com o Batman das Novas Aventuras. Olha só, esse queixão quadrado que era exatamente do Bruce Timm, mas esses olhos um pouco menores e essa boca aqui bem pequenininha, está mais para aquele padrão lá The New Batman Adventures até do que do Batman Animated. Mas independente disso, é uma figura que tá legal, né? Tá bem feita assim, tem as suas características, lembra exatamente o traço do Bruce Timm, e é isso que está valendo para quem deseja ter aqui o Cavaleiro das Trevas nessa escala na sua coleção. Vamos falar agora das articulações da figura. É uma figura com vários pontos de articulação aqui, são uma característica importante aí das figuras da McFarlane, e aí a gente começa falando aqui da sua cabeça. Por conta desse queixão aqui, ele praticamente não desce a cabeça, ela só sobe mesmo, né? Tem uma ball joint ali, então você consegue subir a cabeça até aqui. Ele gira ela para os lados também, mas novamente esse queixão aqui fica um pouco no caminho, então você não vai ter muita opção de mover essa cabeça aqui não. Aqui na altura dos ombros, a capa está por cima, mas ela é bem maleável aqui, não chega a atrapalhar muito, mas olha só, ele tem uma articulação dupla aqui nesse ombro, né? Então ela pode girar aqui e pode girar aqui na altura aqui do braço. Interessante, né? Um ponto a mais de articulação, mas como tem essa capa aqui por cima, eu acho que ela atrapalha. Então não fica muito visível nem função aqui para você ter essa articulação dupla. Enfim, decisão aqui colocar essa articulação dupla aqui. Então existe, dá para usar, mas a capa aqui às vezes fica um pouquinho no caminho. Não chega a atrapalhar tanto porque é bem molinho, mas não vejo por que ter duas aqui, né? Aqui a gente tem uma articulação simples no seu cotovelo, ela pode dobrar aqui, dobra bastante, é uma articulação bem rígida aqui também. Tem articulação aqui no bíceps, ele pode girar também, e a articulação aqui no seu punho, ela pode girar para os lados, pode subir e pode descer. Aliás, é aquela articulação dos McFarlane com essa ball joint aqui que fica exposta, lembra um pouco como é dos Figuarts, né, da Bandai, mas eu acho que fica meio disforme aqui. Eu não curto muito esse tipo de articulação, seria mais legal se tivesse para dentro, né, como algumas outras linhas de figuras o pessoal faz, aí fica mais anatômico. Aqui dá pra gente ver que tem uma ball joint aqui, eu acho meio estranho muitas vezes. Aqui a gente tem a articulação entre o tórax e o abdômen, que ele pode descer só até aqui, pode subir bastante aí e pode girar também para os lados. Legal aqui esse girinho, ele pode girar aqui também, pode virar para um lado, pode virar para o outro. Além disso, tem corte aqui na cintura também, você pode girar. Aqui na articulação no quadril, tá por dentro aqui do calção dele, que é bem legal, fica bem escondidinho aqui por dentro, aí fica bem anatômico, fica da hora essa articulação aqui. Aí ele pode abrir bastante o quadril aqui, e pode ir para frente e pode ir para trás, exatamente porque o calção é desse mesmo material emborrachadinho e não atrapalha tanto a movimentação. Aqui no joelho nós temos uma articulação dupla, você pode ver aqui, o joelho pode dobrar duas vezes. Temos aqui, já vai para o calcanhar, porque não tem corte em bota aqui, então a gente vai direto para o calcanhar, que é uma ball joint parecida com o que a gente tem lá na mão, né, lá no punho, que gira para os lados, desce e sobe. E tem articulação aqui na ponta da bota, na ponta dos pés. Então é uma figura com vários pontos de articulação aqui, com várias opções para você mover, para você expor e tal, só que você tem que achar o balanço certo, porque como eu falei, é uma figura que
cai super fácil aqui por conta dessa anatomia que ele possui. Vamos falar agora de acessórios que acompanham a figura. Ele vem com um par de mãos extras, vem com uma mão direita e uma mão esquerda extras, cada uma com uma posição diferente. A mão esquerda aqui está meio entreaberta com os dedos aqui, e a mão direita está entreaberta, mas tem meio que um dedo em gatilho, como a gente pode observar aqui. Cada uma é diferente, que é para segurar cada um dos outros itens que vem também. A mão esquerda segura o Batarang, que vem aqui ó, num plástico preto, super simplesinho, mas é exatamente assim que o Batarang é, né? Ele não tem muita coisa de detalhe não. Então você coloca nessa mão aqui se você quiser trocar o Batman usando o Batarang. E o outro item é o Grappler, aqui, aquele arpel que o Batman solta para se pendurar lá nos telhados de Gotham. Aqui tá super bem feitinho, super detalhado, tem esses detalhes de escultura, de pintura, a gente vê aqui de metal, né? Essa parte da ponta de lança aqui. Tem até o botãozinho vermelho para o Batman disparar aqui, apertar e soltar essa lança. Ele não solta nem nada, ele é uma peça inteiriça, mas tá super bem feitinho, tá bem legal. E aí ele segura com essa mão aqui que tem o dedo em gatilho, né? Simplesmente você colocar aqui na mãozinha dele e pronto, né? Tá aqui o Batman poder segurar o Grappler com essa mão aqui. E além disso ele vem com uma base, que é comum vir também nas figuras da DC Multiverse da McFarlane Toys. Esse item é extremamente importante, especialmente para essa figura, porque uma vez que ela é difícil parar em pé, isso aqui quebra um galhão. Então a gente tem aqui um item essencial para você usar com a figura. E por fim, o card. Americanos gostam de cards, né? De cards colecionáveis. Esse aqui vem com uma arte super legal aqui do Bruce Timm, que é a arte que está lá na caixa, né? Lá na embalagem. E atrás tem a bio do personagem. Então super legal aqui, um item colecionável também, especialmente para quem gosta de colecionar cartas. E chegou aqui agora o momento que a gente sempre curte fazer nos nossos vídeos, que é a hora da comparação. E aqui nós temos o Superman Animated ao lado do Batman Animated, ambos da linha DC Multiverse da McFarlane Toys. E a gente vê aqui que exatamente são super compatíveis aqui, dá para deixar os dois um do lado do outro super de boa, dá para ver que pertencem à mesma linha, né? Pertencem à mesma coleção, vamos assim dizer. Eu tenho aqui exatamente esses dois, os melhores do mundo, que é o que eu decidi manter aqui para a coleção. A ideia até era ter uma Liga da Justiça, mas infelizmente como a McFarlane não completou a liga, então vou ficar simplesmente com esses dois aqui, com os melhores do mundo. E aqui, para fazer um outro comparativo, temos dois Batman Animated, cada um de uma linha diferente. Aqui o da linha da DC Multiverse, da McFarlane, que a gente está revisando nesse vídeo, e do outro lado o Batman Animated da linha DC Collectibles, que nem existe mais na verdade, apesar da McFarlane ter encampado essa coleção aqui, estar lançando mais figuras. Esse aqui é o antiguinho, ainda antes da época da McFarlane. E a gente vê aqui exatamente, é para ambos representarem o Batman daquela animação, mas a gente vê aqui que o da DC Collectibles era mais parecido exatamente pelo próprio formato do rosto aqui, o olhinho um pouquinho maior, o símbolo e aqui o cinto de utilidades que eu comentei, né? A gente vê o quanto eles são diferentes. Então, em termos de Batman Animated Series, esse da DC Collectibles está mais fidedigno do que esse aqui da McFarlane Toys. Então, aí está, pessoal, este foi o nosso review do Batman em sua versão Animated Series da linha DC Multiverse da McFarlane Toys. Uma figura que tem sim os seus méritos, é uma figura que está bem feita, está bem construída, bem esculpida, é uma figura legal, bonita, imponente, né, de uma escala grande. Tem alguns contras, né, que eu comentei aí, eu pontuei durante o review. Eu não curto muito essas articulações dos punhos aí da própria linha, né, da própria McFarlane. Eu acho que poderiam ser mais legais, mais anatômicos. E o fato dele ser meio que uma mescla, ele não tá exatamente o Batman Animated, tá o Batman Animated e The New Batman Adventures, né, alguns itens de um e de outro, e que compôs aí essa versão aqui, ficou meio que um amálgama de essas duas versões do Batman aqui. Mas tá legal, uma figura bem feita aí. Não curto também o fato dele ser difícil de ficar em pé, né, pela própria anatomia aqui do personagem, e ele é uma figura pesada, então é difícil
parar ele em pé aí. Vocês podem ver que eu estou usando a base para poder colocá-lo aí numa pose mais dinâmica, né? Então essa aí é uma coisinha meio chata, vamos assim dizer. Mas no saldo geral é uma figura que é legal. Se você curte Batman Animated, essa é uma opção aí, especialmente se você quer numa escala maior, né? Porque a outra coleção, aquele outro Batman que eu mostrei, ele é de uma escala um pouquinho menor, então ele é menorzinho. Esse aqui é grandão, dá para você deixar junto da coleção. Infelizmente, a DC Multiverse da McFarlane tem esse problema aí de não completar as suas equipes, né? Tinha muita gente que queria completar a Liga da Justiça, então pegar o Superman, pegar o Batman, saiu o Flash e o Lanterna Verde nessa linha aqui e parou, né? Então se alguém quisesse completar a Liga clássica lá do comecinho da Liga da Justiça, ainda faltava a Mulher Gavião, a Mulher Maravilha, o Caçador de Marte, e não saíram até o momento, e acho que não vão sair mais. Então por isso mesmo que eu quis ficar só com esses dois aqui, com Superman e Batman, os melhores do mundo, né? World's Finest. Quis ficar com os dois, pelo menos para representar aí esse panteão aí de personagens do Bruce Timm, né? A versão que o Bruce Timm criou para o universo DC nas animações. E eu curto pra caramba, né? Então eu queria ter essa versão do Batman aqui. Esse Batman aqui não é tão difícil encontrar, já faz tempo já que ele saiu, mas você consegue encontrá-lo até no AliExpress, por exemplo. Tem um variante dele que é na cor clássica azul e cinza, que apesar de ser a minha cor preferida do Batman, pro Batman Animated eu não acho que fica legal, eu prefiro essa versão preta e cinza, que é como ele se apresentava lá no desenho animado. Então se você se interessou por esse Batman aí, vou desejar uma boa caçada, não tá difícil de encontrá-lo não, dá pra você dar uma garimpada aí e encontrá-lo, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. Nós temos vários vídeos de reviews de figuras de ação, temos também de bate-papos aí, conversando sobre assuntos diversos, trazendo curiosidades, muitas vezes aí para a galera. E se você achar legal, além de deixar o joinha aqui para nos dar aquela força, compartilha com seus amigos, faz um comentário aqui, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante, que é legal e que compensa divulgá-lo aí para as pessoas que entram na plataforma. E assim eu já vou me despedindo, dando os parabéns novamente ao Homem-Morcego de Gotham, o Cavaleiro das Trevas, que está celebrando aí mais um Batman Day nesse dia 21 de setembro. Desejar aí longa vida ao morcego, como é a hashtag que a DC Comics está usando aí para celebrar, para comemorar essa data. E, inclusive o Homem-Morcego que completou nesse ano de 2024 85 anos. Então, novamente, longa vida ao morcego, que ele continue aí a povoar a imaginação dos seus fãs, das novas gerações aí que vão estar acompanhando os quadrinhos, as animações, os filmes por muitos e muitos anos, que é um super-herói bem legal e que tem uma grande legião de fãs. Beleza? Vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!